pregação de hoje é o suicídio e a falta de fé. Também poderia ser sem Deus, sem esperança. Claro, onde não há esperança, o suicídio, com certeza, é uma ótima estratégia. Com certeza é. Não há nada mais racional do que dar um tiro na cabeça se Deus não existe. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Hoje não irei me deter tanto em tentar comprovar a existência de Deus. Eu apenas partirei mais para a ideia de mostrar quais as implicações do ateísmo. Então vamos lá, Salmo 53. O insensato diz no seu coração: Deus não existe, indo na contramão da ideia comumente ventilada, de que quanto mais inteligente, mais incrédulo. Deus olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Por acaso, nenhum dos malfeitores compreende? Você nota a repetição aqui da ideia de entendimento relacionado à imoralidade? Entendimento relacionado à incredulidade? Eles não têm entendimento, por isso são incrédulos. Eles não possuem entendimento, por isso são imorais. Note isso. Verso 4 de novo. Por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não invocam a Deus. Serão tomados de grande pavor, porque Deus dispersa os ossos dos que acampam contra ti. Tu os envergonhas, pois Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. No meio do Salmo, o salmista está descrevendo esses ímpios que estão combatendo os homens de Deus, o povo de Deus, estes ímpios que estão trucidando o povo de Deus. Mas apesar de o salmista começar num tom de desesperança, de um cenário em que os homens perderam a fé e, consequentemente, a noção de certo e errado, ele termina com esperança. Ele termina: Deus um dia, Ele vai nos resgatar, Ele virá ao nosso encontro. Esperança. Ele termina com esperança. Na pregação de hoje, eu quero começar dizendo o seguinte: o suicídio não é falta de fé, dizem alguns. Será? O que pesquisas mostram? O que os próprios homens ateus e ímpios confirmam? O que os dias atuais revelam sobre o alto índice de suicídio? Será mesmo que isso não tem uma relação muito próxima com a falta de fé em Deus? O Salmo 53 tem a ver com isso, com a esperança que nós temos em Deus, e por isso podemos suportar os sofrimentos, que é o caso aqui do povo. Eles estão sofrendo horrores, mas eles aguentam. Por quê? Porque eles têm esperança. A esperança é o que nos mantém neste mundo carregado de sofrimentos. Albert Camus, ateu existencialista, disse o seguinte, e eu concordo com ele: só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Claro. Por quê? Essa é a pergunta central. Porque se não há propósito na própria existência, a própria filosofia é uma estupidez, porque a filosofia é o amor pela sabedoria, é a busca pelo conhecimento. Mas o autor de Eclesiastes diz, na perspectiva de alguém que não crê em Deus: tanto o sábio quanto o tolo vão para o mesmo lugar. Portanto, eu notei que é burrice buscar sabedoria. Não vale a pena. Não vale a pena. Realmente. E Camus vai desenvolver o seu argumento no livro O Mito de Sísifo, dizendo assim: a vida não tem propósito, porque Deus não existe. A vida não vale a pena ver vivida, o significado é esse, que ela não tem propósito. E essa ideia de não ter propósito está intimamente ligada para Camus, para qualquer um, à ideia da ausência de Deus. Se Deus não existe, não há propósito na vida humana. Só há um problema sério, então, na filosofia. A gente pode reformular a pergunta dele, sendo fiel à ideia de Camus. A pergunta é assim: só há um problema realmente sério na filosofia.
saber se Deus existe ou não. Se ele não existe, por que não meter uma bala na cabeça? Porque se Deus não existe, a única esperança de vida, de alegria, é agora, o momento. Se, entretanto, nós perdemos um filho, por exemplo, se enfrentamos uma situação de sofrimento, uma doença, por que não encerrar esse sofrimento se não há esperança de redenção futura? É claro que a crença na ausência de Deus, porque o ateísmo é fé, é claro que isso é um flerte constante com o suicídio. Por isso, Camus vai gastar todo o seu livro dizendo, não se matem. Não se matem, não há Deus, mas não se matem. Por quê? Porque ele sabe disso. A ausência de esperança, é claro, que leva a essa perspectiva de depressão, de angústia, de suicídio. Suicídio. No livro, ele pega um elemento da mitologia grega. Sísifo foi punido pelos deuses, e ele deveria carregar uma pedra até o cume do monte. Mas, chegando lá, a pedra rolava para baixo. E aí ele tinha que fazer isso eternamente. Por que isso era tão pesado? O castigo não está, em primeiro lugar, relacionado com a pedra. Não, este não é o problema. O problema é a falta de esperança. É a falta de propósito, que aquilo que você está fazendo, aquele seu sofrimento imediato, ele tenha um propósito futuro. Ali não tem. Era um eterno vazio. Uma eterna ausência de propósito. Todos nós carregamos pedras. Por quê? Porque nós vislumbramos um propósito maior. Seja a pessoa que deixa de comer alguma coisa para ter saúde. Enfim, qualquer coisa que nós suportamos é em vista de um propósito. O problema do mito de Sísifo é este. Não havia propósito no sofrimento dele. Não havia. Não havia esperança de superação em relação àquilo. Por isso, com certeza, é uma das descrições mais espetaculares para descrever a existência humana sem Deus. É um eterno inferno sem esperança, sem um propósito. Camus diz o seguinte, ele fala o seguinte, o homem racional é o homem que jogou a muleta Deus para fora. E agora, ele é o homem absurdo, porque para ele a existência sem Deus é uma existência absurda, é uma existência racional. A existência racional é uma existência absurda, em que não se tem propósito porque Deus não existe. E aí ele define assim a existência. O homem racional, que não crê mais em Deus, ele desaprendeu a esperar. Este inferno do presente é finalmente o seu reino. E Camus continua. Liberte-se da ilusão da esperança, pois ela te impede de viver intensamente o hoje. Ela é a cura para o suicídio, diz ele. Liberte-se da esperança e viva o momento. Viva o momento e assim então você estará completamente cheio da existência. Cheio da existência. A fé cristã, entretanto, ela vai por outro caminho. Ela diz que a maneira de enfrentar os sofrimentos presentes é se enchendo de esperança. Eu vou tentar mostrar que o ateísmo, ele é irracional. E as suas ideias não são válidas. Essa aqui mesmo, de viva o momento, ela é uma grande ilusão. Como eu vou tentar mostrar hoje aqui na minha pregação. É uma grande ilusão. Então vamos começar falando sobre o suicídio. Camus disse, se tudo é absurdo, ou seja, Deus não existe, nada tem sentido. É claro que essa lógica leva à falta de esperança, que nada tem a ver com o desespero. Como assim não? Como assim não tem? Mas claro que a falta de esperança leva ao desespero. Camus diz, diante da morte, nenhuma moral, nenhum esforço são justificáveis a priori. Para Camus, é a falta de valor da vida que confere valor à vida. É a falta de esperança no amanhã que faz com que você viva o momento de uma maneira intensa. Ele cita Nietzsche, que disse assim,
O que importa não é a vida eterna, mas a eterna vivacidade. Para citar um pagodeiro mais popular, vamos sair de Nietzsche. Já ouviu? Tinha uma música que era assim, ó. Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. É isso que ele está falando aqui. Não, o que importa não é a vida eterna, gente. É o momento. É o famoso vida louca. Seja intenso no momento. E aí, Camus dá a proposta dele para vivermos neste mundo, sem Deus. Já que Deus não existe, vocês estão livres. Vocês não estão mais presos. Não há mais amarras morais prendendo vocês. Vocês podem dar um perdido. Sextou. Sextou. E aí ele dá o exemplo de vida ideal. Dom Juan, que era o bom vivante, que dormia com uma mulher por noite. Claro, o casamento não é uma boa coisa. Não é. Na perspectiva de que Deus não existe, não é. Por quê? Se você ama uma mulher e ela fica doente, por exemplo, você sofre. E você pode sofrer pro resto da vida. Então, sempre que você ama alguém, há o perigo de você sofrer. O amor tudo sofre. O amor está sempre associado ao sofrimento. Então, amar mesmo uma pessoa de verdade não é um caminho racional. Não é. O caminho racional é apenas usar as pessoas, como se elas fossem apenas matéria mesmo, só um pedaço de carne. Porque se você dorme com uma mulher hoje e ela morre amanhã, e daí? Qual é o problema? Você não está apegado a ela. Por isso, diz Camus, este é o melhor tipo de vida. E veja como vocês estão livres quando vocês deixam de ter esperança. Vocês estão livres dessas amarras. Completamente livres. Completamente livres. Ok, vamos lá então. Vamos lá. Dá para o povo fazer isso aqui, gente? Viver como Dom Juan? Me disseram ontem, hoje de manhã, que alguns jogadores de futebol aqui do Brasil foram lá para um jogo de futebol, acabou o jogo, casados os caras. Um estava com um casamento marcado. E aí eles foram para balada, não voltaram mais, gente. Só depois de 3 dias. 3 dias. Mulherada, cachaceira. Gente, nem se você quisesse você podia fazer um negócio desse. Nem se você quisesse. 3 dias. Pagando um garoto de programa? 3 dias. Você está endividado pro resto da vida, gente. Não é todo mundo que pode fazer isso aí. Não é todo mundo que pode viver como Dom Juan. Não é todo mundo que tem lábia, que tem beleza, que tem dinheiro. Não é todo mundo não, gente. Não é todo mundo não. A maioria não pode viver intensamente. Com R$2.000 não dá para viver intensamente. Com pessoas que precisam trabalhar para sobreviver, e é o caso de boa parte da humanidade, não dá para viver intensamente. Segundo, parece que o homem não tem se satisfeito com essa ideia de viver o momento. Porque é exatamente assim que muitas pessoas estão vivendo. Sem padrões morais, sem esperança de Deus, sem nada, sem nenhum valor, apenas preocupados em viver o momento. Os jovens têm vivido assim. Os jovens têm vivido. E como eles estão? Um artigo recente da Gazeta do Povo fala sobre o fenômeno, o título do artigo é O Fenômeno Global do Suicídio. E aí eles citam o CDC dos Estados Unidos, Controle de Prevenção de Doenças. Dos 10 aos 34 anos, é a segunda causa de morte o suicídio. O suicídio é a segunda causa de morte entre pessoas entre 10 e 34 anos. Atrás apenas de lesões não intencionais, como, por exemplo, acidente de trânsito. Ministério da Saúde, aqui do Brasil, de 1980 para cá, aumentou em 20% o índice de suicídio entre mulheres e 100% entre os homens. Eu vi um folder uma vez, e o folder falava assim, mitos sobre suicídio. Primeiro mito, quem fala em suicídio não comete. Eu realmente achava, não, quem fala em suicídio fica só falando, não se mata não. Né? Uma vez um cara escreveu no meu Instagram, Facebook, louco para acabar com a minha vida. Aí olha o que o cara escreveu embaixo, vai com tudo. Sem amor, né? Vai com tudo.
Porque eu acho que é isso, né? Ele falou, olha, quem fica falando que quer acabar com a vida não acaba, não. Adolescente tem um pouco disso às vezes, não é? Eu vou me matar! Eu lembro uma vez, acho que minha mãe me chateou lá, eu peguei a faca e falei, eu vou me matar, mãe. Mas é mito, é verdade. Alguns estão fazendo charme. Mas alguns outros, quando falam, estão dando sinais. Ok. Segundo, que eles dizem, que dizia no folder. Segundo mito, que é falta de Deus. Não tem nenhuma relação. Claro que tem. Uma pesquisa da Universidade de Michigan, em países com uma cultura predominantemente cristã, eles constataram que o suicídio é menor. Veja o índice de suicídio mais forte em algumas classes de pessoas. Jovem solteiro, sem ou poucos filhos, com pouco contato com membros da família. Tudo isso, todas essas pessoas estão mais propensas ao suicídio. E você vai lá na vida dessas pessoas, dá uma investigadinha. Muitas são assim justamente por conta da ausência de uma fé robusta em Deus. Por exemplo, note hoje, quem são as pessoas que têm tido filhos neste mundo materialista? Porque ter filho, gente, pensa bem. Se Deus não existe, é a pior burrada. Dá trabalho, faz você sofrer. Se Deus existe, filho é uma bênção. Porque ele muda você. Ele torna você alguém maduro. Não tem como, você tem que amadurecer na marra com o filho. Só que, qual o propósito de amadurecer se Deus não existe? Porque pense nisso. Quantas vezes, eu estou com 39. Aí, quanto mais velho eu fico analisando a minha vida e concluindo. Puxa vida, mas se eu soubesse isso quando eu tinha 20 anos. E aí, quando eu chegar aos 70, aí eu vou falar, puxa vida, quanta coisa que eu não sabia. E aí, quando eu tiver maduro, e quando eu souber das coisas, aí eu morro. Veja que a nossa vida não é para ser vivida apenas aqui. É uma preparação para a eternidade. Nessa perspectiva, filhos são uma bênção, porque eles nos mudam. Não tendo uma fé forte em Deus, é claro que eu teria um cachorro. É muito mais fácil. Então, essas pessoas aqui, todas essas atitudes deles, a falta de um valor do valor do casamento, é claro que isso tem muito a ver com uma fé fraca ou ateísmo mesmo. Tem muito a ver, muito a ver. Não é por acaso que recentemente foi lançada uma série sobre suicídio, de uma menina que comete suicídio. 13 Reasons Why. Não é por acaso, é um assunto do momento. Eita! É um assunto do momento. Meu segundo princípio. Deus confere esperança. Só Deus confere esperança. Kierkegaard disse o seguinte: se o homem não tivesse uma consciência eterna, o que seria então da vida, senão o desespero? Se o homem não tivesse uma consciência de vida eterna, o que seria da vida senão o desespero? É exatamente a mesma coisa que o autor de Eclesiastes diz. Na perspectiva de alguém que não crê em Deus, ele fala, tudo é inútil. Trabalhar, inútil. Grandes empreendimentos, estupidez. Buscar sabedoria, diz o autor de Eclesiastes, burrice. Tudo é correr atrás do vento. Tudo. Tudo é correr atrás do vento. Que é a ideia de correr atrás do vento? Você corre e parece que não pega nada, não absorve nada. Veja como ele declara a vida. Pois tanto do sábio quanto do estulto, a memória não durará para sempre, na perspectiva de alguém que não crê em Deus. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Se os dois morrem, não há vida após a morte, qual o valor em adquirir sabedoria? Deveríamos viver como animais, preocupados apenas em satisfazer os nossos instintos mais primitivos o mais rápido possível. É engraçado que Camus tenha falado de viver o momento num livro chamado Mito de Sísifo, em que um homem carrega a pedra a todo momento. É interessante que ele tenha falado sobre viver o momento e descreva alguém que está sofrendo em todo momento. Como que a gente pode viver o momento se boa parte da existência é sofrimento? Boa parte dela. O próprio trabalho, como
Gênesis declara, ele é carregado de maldição. Aquele papinho de faça o que você gosta e você não vai trabalhar dia nenhum, isso não existe. Eu adoro o meu trabalho, eu amo o meu trabalho, mas ele é, como qualquer trabalho, difícil. Qualquer um. De vez em quando eu ouço pessoas falando assim para mim, pastor, você tem um privilégio, você não sabe. Você não lida com ímpio. Eu não. Você já deu uma olhada lá nos comentários lá? Dá uma olhadinha lá. Palhaço. Inbox, então, você nem ameaça de todo tipo. Todo tipo. Palhaço, você não sei o que lá. A vida é assim, gente. A vida é sofrida, o trabalho, todo ele é difícil. Mas por que nós trabalhamos? Porque nós temos um propósito. A gente acredita que essa pedra, ela vai rolar até o cume do monte. A gente vai levar essa pedra até lá em cima e ela vai ficar lá. O nosso trabalho não vai ser inútil. A gente trabalha visando algo. O quê? Primeiro, a glória de Deus, o serviço ao próximo. Segundo, a satisfação da necessidade de nossa família. Terceiro, comer um churrasco de vez em quando, né? É isso. Aí tem um propósito. Tudo, você está carregando uma pedra, mas você vê um propósito. Você vê uma esperança ali. Camus diz também assim, olha, se Deus não existe, obviamente, não existe propósito na existência, não existe início, meio e fim, não existe unidade nas coisas. As coisas são todas desconexas, são apenas fios soltos. Não existe aquilo de você sofreu algo no passado e isso de alguma maneira se conecta à sua vida hoje, como José, por exemplo. José é traído pelos próprios irmãos, mas aquela traição de alguma maneira contribuiu para que José chegasse à segunda posição mais alta no Egito. E aí então, por estar no Egito, ele salvou toda a sua família, foi instrumento de Deus para salvar sua família. Dentre sua família estava Judá. O Messias veio da tribo de Judá. Olha o propósito, olha aqui os fios se encaixando. Se Deus não existe, não existe isso. Não existe. Não existe mesmo. Não existe. Mas caminha então nessa perspectiva, ele fala, olha, pare de procurar por unidade. O ser humano está sempre buscando isso, unidade. Você está sempre fazendo isso. Por que eu sofri aquilo lá? Por que o meu pai foi embora? Por que eu vivi isso? Porque hoje eu estou passando por isso. Olha o que Deus fez na minha vida. Aí você está vendo que você busca propósito o tempo inteiro? Você busca esses fios soltos? Você busca conectar esses fios soltos? Camus disse, para com isso. Não existe Deus. Você sofreu lá no passado? Você sofreu lá no passado. É só isso. Não tem nenhum propósito. Ele não pode crer em tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo mesmo, até o mal. Para ele não tem isso. Ele diz assim, não podemos conhecer nada. Sobre o que e em quem eu posso dizer, eu conheço isso? Que necessidade haveria de tanto esforço? Por que você tem que ficar buscando entender as coisas? As linhas suaves das colinas e a mão da noite neste coração agitado me ensinam muito mais. Eu vou explicar para você o que ele está dizendo. Por que você quer entender as coisas? Apenas desfrute o momento. Por exemplo, ele cita a colina, ele está falando da natureza. Meu amigo, sente-se de manhãzinha e contemple o sol, sem tentar buscar entender quem fez, de onde viemos. Pare, apenas desfrute o momento. O problema é que eu não sei se eu consigo desfrutar o momento se eu olho para o sol e fico pensando, puxa, que vazio, né? A galáxia, as galáxias, somos apenas poeira cósmica, que delícia. Eu não consigo. E, tu, sol, fruto de ninguém. Apenas uma massa. Nêutrons, prótons, elétrons, átomos, só isso és tu, meu nada. Eu não consigo, assim, sabe? Não consigo nem olhar para a natureza se não houver um criador. É até difícil apreciar a obra de arte se eu olho para ela e não tem um artista que a fez. É muito difícil. Ele fala sobre arte. É possível ter arte sem crer em Deus? Porque a arte visa fazer isso. Trazer esperança, propósito, unir as coisas. Ele diz, é possível? Porque ninguém acreditava que era. E quem é lúcido continua acreditando que não é possível. Porque a arte visa trazer esperança, unidade, propósito. Ele fala, é possível sim. Não é possível. Veja o próprio livro dele. O próprio livro dele tem início, meio e fim, ideias que estão conexas. Tem uma ideia sendo transmitida. Há unidade no livro dele. Veja a música.
Não há música sem harmonia. Se eu toco um dó, o outro toca um ré, se o tempo é diferente, não há música. É fundamental para que exista música, que exista ordem. Unidade é fundamental. A própria existência seria impossível sem ordem e unidade. Até viver o momento seria impossível sem Deus. Como assim? Imagine que eu estivesse com uma arma e apontasse para sua cabeça e falasse, olha, você vai morrer, mas desfrute do bife. Pense nisso, gente, por um instante. Mesmo que você fosse muito rico, milionário, tendo tudo, e aí você pensa, poxa vida, o que vai acontecer? Como que será o amanhã? O pavor em relação ao amanhã, ao vazio do amanhã, podem tirar o seu apetite para comer o bife e desfrutar o momento. Eclesiastes declara assim: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Eu vou citar uma pesquisa para mostrar que isso aqui é real. Só quem tem Deus consegue desfrutar o momento e comer o bife com aquela boca boa. Há muitas pesquisas que mostram o seguinte: as pessoas estão sempre buscando mais dinheiro, crendo realmente que esse é o maior fator, o fator mais determinante para o seu nível de felicidade. E o que pesquisas mostram? Pessoas que subiram de nível de vida. O que essas pesquisas mostram? Que essas pessoas, elas sobem, o padrão de vida delas sobe, mesmo que suba drasticamente. Há um ligeiro acréscimo de felicidade momentânea. Depois, as coisas voltam ao normal. Quer ver? Se você tem dúvidas sobre a pesquisa, faz um teste. Compre o carro que você quiser, que você sonhou. Faz isso. Junte todo o seu dinheiro e compre aquele carro que você gosta mesmo. Aquele que você gosta, que você fala que é o máximo, que é a razão da sua existência, que se você não comprar aquele carro, você nunca vai ser feliz. Compre! Vamos fazer uma campanha aqui para você comprar. Eu quero que você compre. Compre! E depois de alguns meses você me diga, o seu nível de felicidade aumentou assim drasticamente. Faça isso. Conte para mim. Sem Deus, esse carro espetacular, depois de algumas semanas, se torna comum. Toda a vida se torna comum. É Deus que confere algo espetacular, chamado gratidão. Gratidão. Boca gostosa para comer algo. Deus confere isso. Deus que faz você olhar para as mesmas coisas e ficar deslumbrado com as mesmas coisas que você tem todos os dias. Porque, como eu já disse aqui recentemente, você sabe, de tanto ver a mesma coisa, você deixa de enxergá-la. Sabia disso? Pegue um quadro lá da sua casa. Pode reparar. Você não o vê mais. Ou, quer ver? Sua casa tem lá na parede uma sujeira. Talvez você veja essa sujeira no dia que alguém venha visitar você. Só. Via de regra, pode ter a sujeira, mas a maioria das pessoas não enxerga. Eu acabo enxergando. Todo dia tem uma lá que eu falo, meu Deus do céu. Via de regra, a gente acostuma e não enxerga mais. As coisas boas também são assim. Você tem coisas boas ao seu redor e de tanto vê-las, você deixa de enxergá-las. É só Deus mesmo que abre os nossos olhos para que a gente possa ser grato e feliz com aquilo que a gente tem agora. Mesmo que seja pouco, sabe? Mesmo que seja pouco, porque vai por mim, eu sei, eu já passei dos níveis de quase nada e ter um padrão de vida melhor. Vai por mim. Sim, eu prefiro ter mais do que a miséria, mas vai por mim. Se não há um coração grato e cheio de felicidade agora, você pode ter certeza. Não importa os níveis que você suba de prosperidade, você nunca vai ser feliz. Nunca. Felicidade é muito mais do que uma atitude, é uma pessoa. Gálatas diz isso. O fruto do Espírito é alegria. Como diz Eclesiastes, não há nada melhor do que comer e beber do fruto do seu trabalho, mas separado de Deus, quem pode fazer isso? Quem pode viver o momento? E terceiro e último,
princípio. A esperança é a força que nos move. A esperança é a força que nos move. É por meio da esperança que nós vencemos o desespero em meio aos sofrimentos. Todos os dias carregamos pedras. Por que não desistimos? Porque temos esperança, que o nosso trabalho de alguma maneira será recompensado. Em meio às injustiças, por que temos esperança? Porque cremos, nenhuma bala será esquecida, uma bala roubada será esquecida, e o ladrão de uma bala será deixado aí livre. Não. Tudo será punido, todas as maldades serão punidas, todas as boas obras serão recompensadas. Fé. Para vencer as tentações, o que nos dá força para vencer as tentações? Esperança. É o que a Bíblia declara sobre Moisés. Moisés, mesmo sendo filho da filha de Faraó, sendo um príncipe, tendo todos os prazeres ao estalar de dedos, diz o texto que ele preferiu abrir mão de prazeres transitórios, momentâneos, para sofrer com Israel. Aqui está uma definição clássica do que é santidade. Eu sei que você muitas vezes ouve pastores até bem intencionados dizendo assim: eu nunca mais fui tentado, eu fui livre de um vício e nunca mais senti tentação em relação a ele. Eu até acredito que isso pode acontecer, talvez possa. No último dia de vida da sua existência, meu filho, você vai ser tentado. Eu e você seremos tentados sempre, é uma das nossas maldições. E aqui neste texto que eu acabei de citar para vocês, está a definição correta de santidade. Não é, nunca mais sentirei nada. Aqui está a definição, é passar fome. Santidade é isso. É passar desejo. É falar, não vou desfrutar isso, porque eu estou vendo lá na frente algo muito maior. Isso é uma boa definição de santidade. É dizer não para um prazer momentâneo, visando uma glória futura. É o que Paulo fala também, porque ele aguenta os sofrimentos. E isso é sofrimento. Isso é sofrimento. Por exemplo, quando você deixa de comer um doce, isso é sofrimento puro, intenso. Leite condensado é uma coisa divina, não é? Por algum motivo. É um sofrimento momentâneo, visando um propósito maior. Santidade é isso. Santidade é isso, é você falar, não quero isso para o momento, visando algo maior. Paulo então descreve assim: porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Por que vencemos tentação? Como? Esperança. A esperança é a força. Enxergamos Deus na nossa caminhada, por isso enfrentamos tentações, injustiças e qualquer tipo de sofrimento. Eu vou terminar com Machado de Assis, no livro Dom Casmurro. Ele começa falando sobre o seu propósito ao descrever a sua história. O seu propósito era unir as duas pontas da vida, para ver se ele se encontrava ali, para ver se haveria algum propósito na existência dele. Talvez ele não achou. Mas nós encontramos, nós conseguimos unir os fios lá da nossa infância, sabe, tudo que a gente passou, da nossa vida adulta, lá com a nossa velhice, tudo se encaixa. Esses fios não ficam soltos, porque tem propósito na nossa existência. Eu, quando preparei essa pregação aqui pela primeira vez, eu estava me lembrando de mim, e na época acho que eu só tinha o Daniel, acho que só, ou a Isabela apenas. E aí eu estava lá me lembrando, preparando a pregação, e de repente eu vi uma foto minha do meu filho. E aí eu pensei, né? Poxa, isso aqui tem valor para mim, para o meu filho e para mais ninguém, meus parentes, poucos parentes. Mas se Deus não existe, isso aqui também é nada, isso aqui é uma grande ilusão. Isso aqui também vai virar poeira cósmica e eu vou voltar para o pó, meu filho também. Tudo isso aqui será esquecido. Tudo cai no mar do esquecimento, como é a expressão bíblica. Memórias, feitos, conquistas, sofrimentos, tudo vazio. Tudo vazio. Isso aqui é uma grande matrix se Deus não existe, uma grande ilusão. Se Deus não existe, o que resta é que uma minoria, por um breve momento, desfrute de poucos prazeres. Só isso. Essa é a perspectiva ateísta. Agora,
se Deus existe, os nossos sofrimentos não são em vão, as nossas angústias não são em vão, as nossas tentações, elas serão supridas com algo que Deus vai nos dar, que Ele vai dizer, você foi fiel no pouco, você, por isso, será colocado no muito. É só com Deus, é só com esperança que nós podemos caminhar nessa existência e não terminar como muitas pessoas têm terminado, com uma bala na cabeça, depressivas, angustiadas o tempo inteiro, infelizes, não estão vivendo o momento. Agora, é realmente um milagre que, carregando tantas pedras, o crente consiga se levantar todos os dias de manhã e dizer, este é o dia que o Senhor fez. Eu vou para o meu trabalho e agradeço a Deus por ele. Minha família tem uns malucos lá, mas graças a Deus por ela. É realmente um milagre. É realmente algo divino que você possa ter um coração grato com a sua vida agora. Que ela melhore muito mais, se Deus quiser, em todos os sentidos. Desejo mesmo, em todos os sentidos. Sua família, sua vida profissional, que você ganhe mais. Desejo de verdade, como João. Faço votos pela tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Prosperidade e saúde. A alma daquele povo já era próspera. João diz, não, eu também oro para que vocês sejam prósperos no corpo e no bolso. Eu também. Mas acredito que você pode, agora mesmo, neste exato instante, ter um coração cheio de alegria pela sua vida como ela é hoje. Que você pode dizer, como Lamentações afirma, na perspectiva de que não fomos consumidos. Por quê? As misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim. Por isso eu estou de pé. É graça de Deus. Cada dia é graça de Deus. Cada dia é um dia que eu não deveria ter existido. Mas pela bondade de Deus, eu estou de pé. Vamos ficar de pé?